Boa noite, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos na graça, na paz, assim como também nas misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja um culto abençoado, um culto onde possamos realmente experimentar a presença do nosso Deus e sermos agraciados pela edificação que procede dele. Quero desde já convidá-los para que abram suas Bíblias, Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, e nós vamos iniciar o nosso culto fazendo a leitura desse texto. Isaías, capítulo 55, intitulado aí pela Sociedade Bíblica do Brasil como graça oferecida gratuitamente a todos. E diz assim o texto: A todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Amém. Cantemos o hino de número 316 do Novo Cântico e louvemos o nosso Deus. Seus santos, povos, nações, vinde a
seu evangelho a salvação ao mundo anunciemos, contra o pecado e todo o mal lutemos com vigor, para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Nosso trabalho vão será se Deus não for presente. Só Ele esforço aqui bem diz, e é quem nutre a semente. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Depois de cantar esse belíssimo hino que fala que Deus intervém na história e controla a história, vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado porque os teus decretos se cumprirão. A vontade do Senhor é maior do que tudo, que todos, e nada pode impedi-la. Obrigado porque nós estamos debaixo do teu senhorio. Obrigado porque a tua vontade é perfeita, é boa, é agradável, é o melhor para nós. Aquieta os nossos corações nesses dias difíceis. Nos ajude a ter a plena convicção de que o Senhor está controlando todas as coisas, que nada está fugindo ao teu santo controle e que as nossas vidas também pertencem a ti. Intervenha na história mais uma vez, mostra mais uma vez o teu agir e traga o ser humano à tua presença. Que nós, povo do Senhor, possamos nos lembrar que estamos aqui neste mundo para sermos sal e luz, que possamos cumprir com o nosso papel e que possamos saber que o Senhor há de nos usar para a honra e glória do teu nome. Que nessa hora de culto nós sejamos edificados, consolados, encorajados, corrigidos pelo Senhor. E que possamos honrar o teu nome em todas as coisas. É o que nós pedimos e certos de que o Senhor nos ouve, nós já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda tenhamos um tempo de nos colocarmos na presença do nosso Deus e buscar dele o perdão. Eu gostaria de lembrar novamente o que diz os versos 6 e 7. Isaías vai nos dizer que é tempo de buscar a Deus, e ele fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e o momento é hoje, é o agora. Ele fala, invocai-o enquanto está perto, e Deus está perto de nós. Nós cremos num Deus pessoal que se relaciona conosco, e ele fala então, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Só existe um único Deus. E esse único Deus é um Deus que é rico em perdoar, é um Deus que está sempre pronto para perdoar. Que nós possamos crer nessa verdade. Que nós possamos nessa hora ter essa expectativa, reconhecendo que somos pecadores e pecadoras e que estejamos prontos para confessar os nossos pecados. Mas antes de orar, nós ainda vamos cantar o hino de número 86. Esse hino é uma oração, é um pedido pela intervenção do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que Ele nos transforme, para que Ele nos renove. Cantemos esse hino e depois nós vamos orar ao nosso Deus. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos
salva-nos, transforma-nos, transborda-nos, Espírito do eterno Deus, opera em nós. Amém. Oremos. Pai, que o Teu Espírito sonde a nossa mente e o nosso coração, que possamos experimentar do perdão que procede do Senhor, que a nossa vida seja transformada, que o Senhor perdoe os nossos pecados, os nossos pensamentos que nem sempre estão de acordo com a Tua vontade, o nosso agir, o nosso falar. Perdoe porque muitas vezes nos acovardamos diante dos grandes desafios que são colocados diante de nós. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós não temos buscado ao Senhor como deveríamos, ainda que os dias são maus, ainda que os dias são difíceis, mas nós estamos aqui pedindo para que o Teu Espírito transforme as nossas vidas, para que nós sejamos moldados à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e possamos de fato ser o povo do Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de ser filhos e filhas do Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de obter o perdão graças ao sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado porque o Teu Santo Espírito habita em nós, é o nosso companheiro de caminhada, é aquele que nos ajuda em todo o tempo. Nós só temos que agradecer. Muito obrigado pelo perdão. Somos gratos ao Senhor e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Certos do perdão de Deus, nós vamos louvar ao Senhor, cantemos alguns cânticos de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça. Clareia a minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração e lembra quem sou em Ti. Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou, Tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo o que preciso.
graça me basta, tua graça me basta. Fortalecido eu sou, tua graça. Sobre todas as coisas, amar-te e servir-te é o que eu quero, Jesus, meu pastor. Entregar-me inteiro, ser fiel dispenseiro, fazer o que preciso for. Conduzido a gente, o teu povo querido, privilégio, compromisso pra mim. Ensinar tua palavra, ser coerente no pensar, no falar e no agir. Eu quero ter tua graça pra mim, mesmo fraco ter força, tua unção sobre mim. Eu quero ser melhor assim, servindo ao teu povo, sendo servo de ti. Eu quero ter tua graça pra mim, mesmo fraco ter força, tua unção sobre mim. Eu quero ser melhor assim, servindo ao teu povo, sendo servo de ti. Como a corça anseia por águas, por ti resulta o meu coração. Mais que o cego deseja ver a luz, não quero viver longe da cruz. Cuida de mim, guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir. Os meus pés, põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres, para honrar-te mais e mais e mais. Tua palavra é o que me fortalece, quando a noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tua palavra é o que me fortalece, quando a noite, quando o dia amanhece. Eu posso
posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim. Uma vez que já louvamos ao nosso Deus nessa noite, já entoamos alguns hinos, já oramos, já fizemos algumas leituras da palavra de Deus, nós agora esperamos que Deus fale aos nossos corações. Vamos para o texto da nossa meditação nessa noite. Eu convido a igreja, cada um de nós aí nos nossos lares, para que abramos as nossas Bíblias lá na epístola ou na carta de Tiago, capítulo 4. Eu quero ler os versos 13 a 17. Esse será o texto da nossa meditação nessa noite. Tiago, capítulo de número 4, os versos 13 a 17. Diz assim o texto bíblico. Tiago, capítulo 4, os versos 13 a 17. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala aos nossos corações. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Por nós mesmos é impossível, nós não damos conta, o nosso coração é duro, insensível para com as verdades do Senhor. Mas quando o Teu Espírito toca no nosso coração, nós somos inclinados a ver, a reconhecer, e pelo toque poderoso dEle, a obedecer a Tua palavra e mudar o nosso comportamento, as nossas falas, as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, para sermos de fato aquilo que o Senhor espera de nós. Que seja então uma noite onde nós experimentemos esse toque todo especial, que as nossas mentes e corações sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito, que sejamos transformados por Ele. Que o Senhor nos dê dessa graça maravilhosa. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Para nós, seres humanos, só existe 2 tipos de projetos: com ou sem Deus. São apenas essas 2 escolhas que nós temos. Não existem outras opções. Ou você escolhe fazer um projeto com Deus, ou você escolhe fazer um projeto sem Deus. E aí? Qual você escolhe? Essa é a pergunta que não deve calar no meu, no seu, no nosso coração nos dias de hoje. Mas quando passar esses dias, que nós denominamos como dias maus ou dias difíceis, ainda não devem se calar. O texto que daqui a pouco nós vamos meditar é muito usado, eu já usei várias vezes, quando nós vamos passar de um ano para o outro, quando nós pensamos em planejar, quando nós pensamos em projetar alguma coisa para a nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, talvez do nosso negócio. Nós sempre idealizamos algo, desejamos a intervenção de Deus, mas a pergunta que não quer calar hoje é se, de fato, os nossos projetos, porque para mim e a minha opinião é que Deus não tem projeto, quem tem projeto somos nós, seres humanos. Deus tem os seus decretos, porque
aquilo que Deus decretou vai acontecer, já os nossos projetos podem ou não acontecer. Então entenda a diferença, um projeto pode ou não acontecer, um decreto de Deus, isso não tem como não acontecer. Então Deus não tem projeto, Deus tem decretos, e aquilo que Ele decretou vai acontecer. Nós temos projetos, ideias, sonhos, que podem ou não acontecer. Mas ao mesmo tempo, esses sonhos, projetos, eles podem estar alinhados com Deus ou não. E isso faz toda a diferença. Eu gostaria de lembrar que Tiago, e esse Tiago aqui é o próprio irmão do Senhor Jesus Cristo, filho de José e Maria, que depois se torna um dos apóstolos, uma das colunas da igreja ali, até presente em Atos capítulo 15. Ele está escrevendo aos judeus cristãos que estão dispersos por todos os lugares do mundo, ali na época, no primeiro século ainda. A finalidade dele escrever é mostrar como é que eles viveriam uma vida sábia, na presença de Deus, sendo crentes em Jesus Cristo e influenciando a sociedade. É um livro que nos desafia a repensar a nossa maneira de viver, porque é justamente o contraponto do mundo. Ele começa dizendo o seguinte, olha, fiquem felizes ao passarem por provações. Então, se ele estivesse aqui hoje, ele não está, mas o livro está, e nós cremos que a palavra de Deus ela é supratemporal, então ela vale para hoje. Ele está falando a mesma coisa para nós, ó, fiquem felizes de estar passando pela pandemia do coronavírus. Ele começaria escrevendo a carta para nós desse jeito, ele fala, ó, por quê? Porque Deus dessa maneira vai moldar o coração de vocês, vai fazer de vocês homens e mulheres melhores. Depois ele continua, e ele fala assim, olha, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Depois ele fala, não diga que você é tentado por Deus, Deus não tenta ninguém, mas reconheça que você é tentado pela sua própria cobiça. Religião verdadeira é visitar órfãos e viúvas. Fé e obras precisam andar juntas. Se você trata um rico melhor do que um pobre, alguma coisa está errada. Se você é um líder, toma cuidado com o que você fala. Porque você vai ser passível de um maior juízo. Se você ore pedindo a Deus o que é necessário e não pedindo coisas para esbanjar, mas dê preferência à humildade, se humilhe na presença de Deus. Não fale mal das pessoas, porque se você está falando mal das pessoas, você está falando mal da lei de Deus. Você não é um legislador, não foi você que fez a lei. Então, cuidado. Depois ele fala assim, olha, se você é rico, preocupe-se em cuidar das pessoas, trate bem o seu empregado, pague ele em dia. Espere as bênçãos de Deus como Jó esperou ser liberto da sua provação. E para terminar ele fala assim, se você conhece alguém que está doente, pode ser uma razão de pecado, vá lá à liderança da igreja orar por ele. Se não é pecado, dê remédio. Se for pecado, ore por ele, confesse o pecado e abandone, Deus vai curá-lo. Lembrem-se de Elias, era homem ou ser humano igual a nós, mas orou e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou novamente e Deus deu a chuva. Um livro que nos mostra como sermos sábios e como viver nesse mundo que vive a parte de Deus. Mas especificamente, como já disse aí no capítulo 4, ele vai falar primeiro sobre as orações não respondidas, e muitas vezes porque nós procuramos buscar apenas os nossos pedidos para esbanjar nos nossos prazeres, e aí ele vai fazer um convite para que nós nos humilhemos na presença de Deus, e no tempo próprio Deus vai nos exaltar. Depois ele vai falar que nós devemos tomar cuidado para não falar mal uns dos outros. E depois ele vai abrir uma sessão onde ele vai falar assim, gente, ó, presta atenção aqui em mim. Fiquem atentos no que eu vou falar. E ele começa a falar então sobre projetos humanos. Me chama a atenção porque aqui no texto ele está falando para os cristãos, para homens e mulheres que creem em Cristo, que poderiam tomar decisões de fazer os seus projetos sem Deus. E ele vai mostrar qual é o caminho e onde vai dar isso. E para aqueles que tomavam as decisões fazendo ou tomando a decisão de fazer os seus projetos com a ajuda de Deus.
Então, eu quero aqui nessa noite falar sobre o seguinte tema: escolhendo o projeto. Penso eu que hoje nós precisamos escolher o projeto. E penso que nós estamos diante de um dilema, ou de uma escolha. E eu quero aqui falar sobre as escolhas que o povo de Deus deve fazer para ser bem-sucedido. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. O problema é que nós temos a concepção de ser bem-sucedido apresentada pelo mundo. Mas a concepção bíblica de ser bem-sucedido é ser alguém obediente a Deus. Você quer ser bem-sucedido? Eu quero. Então eu preciso obedecer a Deus. Ser bem-sucedido para o mundo é alguém que é rico, é alguém que é próspero, é alguém que tem uma posição elevada. Para Deus é um filho, uma filha dele que é obediente. Esse é bem-sucedido. É só se lembrar do que diz lá em Josué capítulo 1, 8 e 9, quando Deus está falando para Josué. Para você ser bem-sucedido, basta você meditar na minha lei de dia e de noite. Mas vamos seguir aqui. Eu quero falar da primeira escolha, e essa é geralmente que nós fazemos quando se trata de projetos, que é o projeto humano sem Deus. Pense um pouquinho aqui comigo. Projetos humanos sem Deus. De onde eles nascem? Segundo o verso 16, nasce esse projeto, ele nasce da arrogância e da jactância do coração humano. Ele fala assim, Tiago dizendo aí no verso 16, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. E ele fala assim, toda jactância semelhante a essa é maligna. Você já ouviu frases como essas, e elas são bem conhecidas, se tornaram frases famosas. Vim e venci, eu consigo, eu posso. E muitas delas, depois daquilo que nós denominamos como pensamento positivo, tomou conta da mente e do coração de muitas pessoas, e muitas vezes do próprio povo de Deus. Eu dou conta, eu vou fazer. Sabe aquela arrogância que você olha para suas habilidades, para sua capacidade, talvez para o seu poder aquisitivo, sua capacidade intelectual, e fala, eu dou conta, eu faço, eu resolvo. E você, na maioria das vezes, nem ora. Na maioria das vezes, nem pergunta qual é a vontade de Deus, você toma a decisão e pronto. E é justamente sobre isso que ele está falando. Verso 13, prestem atenção aqui em mim, Tiago dizendo. Vocês muitas vezes dizem assim, hoje ou amanhã, prestem atenção nos verbos. Iremos, passaremos, negociaremos e teremos. Ele fala assim, hoje ou amanhã nós vamos para a cidade tal, nós vamos passar um tempo lá, nós vamos negociar e nós vamos ter lucros. A pessoa tem convicção que aquilo que ela planejou, que aquilo que ela projetou vai acontecer. Ela não pergunta para Deus, ela faz. Ela confia na sua capacidade, ela confia no seu sonho, aquilo que hoje o pessoal chama de feeling. Eu confio no meu feeling. Em que nós estamos confiando no dia de hoje? Tiago continua, me permitam aqui, daqui a pouco eu vou chegar onde eu quero e você vai entender. No verso 17 ele diz assim, que é a vossa vida? Os seres humanos que fazem os seus projetos em Deus, eles dizem o seguinte, minha vida é número, estatística, competição, cargo, sucesso, dinheiro, bem-estar. E não é isso que faz parte do mundo que nós vivemos? E não é isso que faz parte das conversas, na maioria das vezes que nós nos encontramos? Que é a vossa vida? Tiago vai dizer que a nossa vida é como a neblina, que logo se dissipa. Mas as pessoas, quando fazem os seus projetos em Deus, elas acreditam que são eternas, que viverão nesse mundo para sempre, que os seus projetos durarão, que elas vencerão, terão, ganharão, viverão. Mas não é assim. Eu quero contar uma história que ilustra isso. Não é à toa que as pessoas dizem que o relato de Gênesis é um mito. Quando
quando as pessoas dizem isso, é para dizer assim, não existiu. É um negócio inventado. Mas eu quero dizer que não é um mito. O relato de Gênesis é a história do ser humano, criado por um único Deus, que criou o homem, ser humano, do pó da terra, criou a mulher de uma de suas costelas, e nós somos descendentes deles. Mas lá no capítulo 11, conta a história que nós chamamos de Torre de Babel. Essa é uma linda história. Na verdade é uma história trágica, mas é uma linda história para nós entendermos os projetos humanos sem Deus. Conta a história que os homens olharam uns para os outros e falaram o seguinte: nós somos bons, nós somos capazes, nós damos conta. Sabe de uma coisa? Nós não precisamos de Deus. Atribui-se a Nietzsche, aquele filósofo aqui, da época do Iluminismo, que alcunhou a frase, Deus está morto. Mas na minha opinião, é que não colocaram aqui nem o nome desses homens e nem a frase. Mas os primeiros que tentaram fazer isso foram esses homens narrados aqui na história da Torre de Babel. Eles disseram assim, literalmente lá no verso 4 do capítulo 11, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. A história conta o seguinte, havia uma única forma de linguagem, então uma única língua, todo mundo entendia todo mundo. Os seres humanos começaram a se tornar poderosos, resolveram lá fazer tijolos, o betume serviria de argamassa e falaram assim, olha, vamos fazer uma cidade para nós morar? Vamos fazer a cidade. Mas vamos fazer uma torre também? Mas uma torre tão alta, mas tão alta, para que o nosso nome se torne tão célebre, que nós sejamos maiores do que Deus. Essa é a intenção. Eu queria dizer aqui a minha opinião, tá? O texto vai dizer que Deus vai lá ver o que está acontecendo e frustra eles. Mas eu queria dizer a minha opinião. A gente sabe da história que Deus desceu lá, confundiu a linguagem deles. Mas eu fico pensando, se Deus permite que eles comecem a construir, ia chegar uma hora que eles iam perder o ar e iam começar a ficar sufocados. E aí eu queria ver o que iria acontecer. Mas Deus nem isso permite, porque o pessoal que vai aqui no Everest, aqueles que dão conta, precisam levar um tanque de oxigênio. Porque chega numa determinada altura, não dão conta mais de respirar. Mas antes que isso acontecesse, Deus frustra os desígnios dele. Diz que Deus desce lá para ver o que está acontecendo. E o verso 6 fala que Deus diz o seguinte, isto é, se referindo àqueles homens, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. E aí Deus diz o seguinte, é uma conversa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Verso 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Diz que Deus veio, confundiu a linguagem, um não entendeu o outro e dispersou o ser humano por toda a face da terra. É por isso que eu não entendo inglês, grego, hebraico, mal português. E talvez você faça coro comigo. Perceba onde dá os projetos humanos. Sem Deus. Sempre dão em nada. Sempre acabam mal. É a história do nosso mundo hoje. É a nossa história hoje. O mundo ocidental, mais do que o oriental, abandonou a Deus. A história do iluminismo, saindo da Idade Média, que falou assim, não, nós agora chamava iluminismo justamente por isso. Agora nós somos iluminados, nós saímos debaixo do tacão da igreja.
dizendo de igreja, mas era, assim, nós não queremos saber mais de Deus. Agora, através da ciência, da tecnologia, do domínio de todas as coisas, nós vamos encontrar o nosso próprio caminho. E nós encontramos a derrocada. Aí veio a pós-modernidade que está aí, ninguém sabe o que é, tentando encontrar também um suposto caminho. Com a mesma ideologia de achar que Deus não existe, que nós não precisamos de Deus. E aí, eu que acredito em Deus, olhando de fora, vejo assim, aí Deus nos humilha. Manda uma pandemia, e aí nós ficamos assim a perguntar, onde estão os projetos humanos sem Deus? Frustrados, decepcionados. Uma pandemia proporcionada por um vírus que não vai sozinho, precisa ser levado pelo próprio ser humano, mas que atinge uma escala ou a proporção mundial, que nos frustra em todos os sentidos. É por isso que Tiago falou, o que adiantou você falar assim, não, esse ano de 2020 eu vou para a cidade tal, esse ano de 2020 eu vou fazer isso, e agora? Esse ano de 2020 as coisas vão se acertar. Pode ter certeza que a maioria dos projetos humanos, sem Deus, hoje, estão fadados ao fracasso. Porque não contam com a direção de Deus. Porque deixam Deus de fora. E o mundo moderno não teme a Deus, não conta com Deus. Deus foi colocado para fora da família, Deus foi colocado para fora da sociedade, Deus foi colocado para fora de todas as instituições, e eu aqui vou falar com certo temor, e muitas vezes ele foi colocado para fora da própria igreja, que é dele. Que é dele. Por conta dos projetos humanos sem a presença dele. Portanto, nós estamos fadados ao fracasso. Uma pandemia como essa vem para revelar a nossa miséria e a nossa pequenez. É a história de Babel. Vamos fazer uma torre, mas tão grande que faça o nosso nome célebre. Deus vem, confunde todo mundo, fica todo mundo humilhado, e a partir daquele momento ninguém entende mais ninguém. Deus reverteu isso, no Pentecoste, Atos capítulo 2, quando pessoas de diferentes nacionalidades, de línguas diferentes, entendem uns aos outros quando o Espírito desce sobre aquelas pessoas. E isso será revertido de uma forma final no último dia. Ok? Um outro dia eu falo sobre isso, não teria tempo aqui. Mas eu quero falar da escolha que o povo de Deus deve fazer para ser bem-sucedido. A primeira nós devemos eliminar. E penso eu que muitos dos nossos projetos estão sem Deus. Mas nós devemos ficar com a segunda escolha. Projetos humanos com Deus. Os projetos são humanos. Lembra que diz Provérbios capítulo 16, 1? O coração do homem faz planos. Nós devemos fazer planos. A Bíblia não proíbe isso. Mas a resposta certa vem de Deus, vem dos lábios de Deus. Então os nossos projetos precisam ser feitos com Deus. E Tiago não vai dizer que vocês não podem fazer projetos. Pelo contrário, ele vai dizer, deve ser feito o projeto. E ele vai dar a receita do sucesso. E é aqui que nós devemos nos ater. Vejam o que ele diz então no verso número 15. Em vez disso, devias dizer, em vez de dizer assim, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos determinado tempo, e vamos negociar, e vamos ter lucro. Ele fala assim, vocês devem dizer o seguinte, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Essa é a palavra que deve proceder da nossa boca. Percebe? Se lá procedia, se nos projetos humanos, sem Deus, procede de arrogância e jactância, aqui, nos projetos humanos com Deus, nasce de um coração humilde que deseja agradar a Deus. Se o Senhor quiser, que frase bonita, que precisa fazer parte da sua, da minha, da nossa vida, e se ainda não faz, precisa fazer parte daqui para frente. Se o Senhor quiser. Vejam o que diz o verso 15, se o Senhor quiser,
viveremos e faremos. E poderia ser o contrário, se o Senhor quiser, não viveremos e não faremos. Que é o que me parece nos nossos dias. São expressões de dependência de Deus que não fazem, ou que pelo menos não aparecem com tanta evidência mais nos nossos lábios como antigamente. Se Deus quiser, vamos orar, vamos buscar a Deus. Quem manda é o Deus soberano. Às vezes eu estou sentado lá em casa, em frente a um lugar que eu tenho como escritório, está lá na minha frente um quadro com o meu cronograma. E esses dias de isolamento eu só fico olhando lá, cada data, uma suposta ou pretensa frustração, né? Eu olho e cai mais uma data. E aquilo que eu pensava, que eu achava, não aconteceu como eu achava, pensava. E se você me perguntar, a maioria das coisas ali, eu creio que eram da vontade de Deus. E eu já vou falar sobre isso. Aguenta aí. Aguenta aí. E é a pergunta que ele faz no 14, nós responderíamos totalmente diferente. Se a vida nos projetos humanos sem Deus é medida por número, estatística, cargo, competição, dinheiro, bem-estar, para nós, o que é a vida? A vida é respondida da seguinte forma: vida só vale a pena ser vivida na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. O que é a nossa vida? A minha vida pertence a Deus, quem decide é Ele. Se eu vou viver, se eu não vou. É o que ele fala no verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Mas o que é fazer o bem? É viver a vontade de Deus, é viver para amar a Deus, amar as pessoas, sejam elas boas ou ruins, e fazer o bem para elas, independente se elas fizeram para mim. É totalmente diferente da perspectiva do mundo. Se lá nos projetos humanos sem Deus tem a história de Babel, nos projetos humanos com Deus tem a história de Abraão. A história de Abraão, na minha opinião, é a história inusitada. Porque Deus chama um homem de 75 anos para sair da sua casa, da sua parentela, para ele levar para um outro lugar, para ele dar a esse homem uma terra, e para fazer desse homem uma nação, um povo inumerável. Só que o homem tem 75 anos, a mulher tem 65 e a mulher é estéril. Se nós estivéssemos lá e se Deus pedisse o meu e talvez o seu palpite, a gente ia falar: Deus, mas escolhe alguém mais novo. Escolhe alguém perfeito. Escolhe alguém que tenha mais condição. E quando a gente vai lendo a história e lembra que o homem vai ter o homem vai ter o filho com 100 anos e a mulher com 90, a gente fala: poxa vida, mas como é que vai se tornar uma multidão de povo? Mas aí nós vamos vendo Deus agindo na história. Quando a gente vê que ele chega lá no capítulo 12, na terra de Canaã, e a terra está cheia de gente, de cananeu, de ferezeu, que ele tem que morar no deserto, a gente fala: mas tem alguma coisa errada. Não tinha nada errado. Tanto que hoje nós sabemos que Deus cumpriu a sua promessa. O povo se tornou inumerável, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Tanto que nós, se não formos de linhagem direta por sermos judeus de Abraão, nós somos como filhos da promessa, da fé. Percebam a diferença de um projeto que tem a ação de Deus de um que não tem. Aí nós podemos entrar na nossa própria história de hoje. O que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Eu fico olhando de fora e eu vejo assim, né? Na minha própria vida eu vejo assim, começou o ano, janeiro é
é um mês complicado, você não sabe se você está de férias ou não. Fevereiro, falei, não, agora fevereiro está indo tudo bem. De repente eu fico doente, sabe lá o que eu tive? Sabe lá se eu quase morri ou não? Sei que no dia 24 de fevereiro, na segunda-feira, eu estava muito mal, comecei a passar um pouco mal na sexta-feira, que era sexta-feira, né, de acampamento de carnaval. No domingo, depois que eu saí daqui da igreja e preguei, cheguei em casa, jantei um pouco, comi um pedaço de lasanha. Na segunda, a primeira coisa que eu pensei assim, eu estou com dengue de novo. Passei mal, fui para o hospital e faz exame, faz tomografia, faz não sei o quê, não acha nada. Fiquei quase 15 dias muito mal, fazendo exame, tudo quanto é tipo, não achou nada. Voltei aqui para a igreja, quase 15 dias depois, todo mundo me perguntou, e isso é extremamente humilhante para nós. A gente prefere falar assim, não, olha, eu estou com isso. Ainda que seja uma doença séria, né? Do que as pessoas perguntam para a gente e falam assim, e aí, o que você teve? Não sei. Ah, então você não teve nada. Ah, é frescura. Ah, é emocional. Ah, é isso, é aquilo. E aí você fica sem resposta. Aí você fala, Deus, mas o que o senhor queria? Aí, segunda-feira, dia 16, fui no médico e falou, não, agora você está liberado e tal, a gente não sabe muito o que você tem, mas você deve ter tido isso, aquilo, tal, tal. Quando não tem resposta, você teve muita coisa e não teve nada, né? Aí começa a tal da pandemia, começa o isolamento, e aí eu estou isolado de novo. Uma hora porque eu estava doente, sabe lá o que era a doença, agora por causa do Covid. E aí, talvez se você é como eu aí, que tem menos de 60 anos, ficou meio tranquilo, né? Porque veio a notícia seguinte da China, né? Fiquem tranquilos, o Covid pega só quem tem mais de 60 anos. Aí falou, opa, que beleza. Aí chegou aqui no Brasil, tá pegando o pessoal que tem menos de 60 também. Às vezes nós brincamos com Deus. Mas eu penso que Deus está indo além conosco. Eu penso que Deus está querendo nos ensinar. Eu vou citar aqui algumas coisas que eu acredito que Deus está querendo nos ensinar. Você já deve ter parado para perceber que Deus está nos ensinando que nós temos família. Talvez nós tínhamos esquecido disso. Você já parou para perceber que você tem mulher, ou marido, ou filho e filha, ou pai e mãe? Porque a nossa vida era tão corrida, trabalho, escola, e igreja, e não sei o que, e sai. Agora você não pode sair, agora você tem que ficar lá com sua mulher, agora você tem que ficar lá com seu marido, agora você tem que ficar lá com seu filho e sua filha. Antes eu podia falar assim, mas meu filho é muito mal educado, porque lá na igreja eles não estão ensinando direito. A culpa é das professoras de escola dominical, a culpa é do pastor, a culpa é do líder de jovem, a culpa é... Agora e agora? A culpa é da escola, e agora que eu vou ter que ensinar meu filho matemática em casa, porque a escola não abre? Nós estamos descobrindo que nós temos família, nós estamos convivendo com os nossos familiares, e muitos caras assustados, porque agora vai ter que pastorear a própria família, uma coisa que deveria ser básica, porque desde pequeno eu aprendi, quando eu entrei na igreja aos meus 8 anos de idade, que nós somos os sacerdotes do nosso lar. Trabalho, Deus está nos mostrando que nós não somos essenciais. Tem muita gente parada em casa, isolada, e o mundo não parou. O mundo não gira em torno de nós. O mundo não gira em torno de nós. Aquele negócio que você fala assim, mas não dá para descansar um dia por semana, não. Esse negócio isso aí dava certo lá para o povo de Israel, esse negócio de descansar um dia para nós aqui. Não dá. E agora? E agora que você está aí no isolamento? É por isso que tem muita gente falando assim, não, tem que acabar com esse negócio de isolamento logo, eu preciso sair daqui de casa. Talvez nós não estamos suportando o isolamento, não é pelas consequências econômicas, não é pelas consequências físicas, mas é muito pior, é porque nós estamos tendo que lidar com quem nós somos, com a nossa miséria, com a realidade que nós nunca paramos para ouvir a Deus, e talvez agora que nós estamos um pouco parados, Deus está tendo a oportunidade de falar conosco, e nós não estamos gostando daquilo que Ele está nos dizendo. Olha para o mundo, poder, dinheiro, conhecimento, e quaisquer outras coisas. Olha as nações aí ditas mais poderosas da terra, todas estão prostradas diante de um vírus. Mais uma vez, como diria o Salmo 2, Deus ri das nações.
Deus ri dos povos e diz o seguinte: eu sou o Deus soberano que rege todas as coisas. Eu é que controlo tudo. Olha a questão do consumo, que nós chamamos de consumismo, que a gente compra demais. Agora nós não temos dinheiro. Agora nós não temos condição. Nós estamos aprendendo com Deus, por causa de uma pandemia, a consumir o básico. Como eu li aqui no início do culto, capítulo 55 do profeta Isaías, a comprar o quê? Pão, água, leite, na época lá vinho, que eram coisas essenciais, não supérfluas. Porque agora nós não temos condição. Deus vai tratando no nosso coração, é por isso que a gente não vê a hora de acabar essa pandemia. Porque o problema, e aí é minha opinião e eu posso estar errado, não é a pandemia. O problema é o que está sendo exposto do meu coração, que está longe de Deus. O problema é o que está sendo exposto do meu coração, que muitas vezes tomou muitas decisões sem buscar a direção de Deus. Sem perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Eu fico vendo meu exemplo como pastor. Eu estou lá, desde pequeno. Quando pequeno, né, na igreja, eu que falava. Até meus 16 anos, que aí eu comecei a andar mais perto do meu pastor, parei de falar. Depois, aí você ouve, né? Ah, pastor não faz nada, pastor é isso. E aí você, como pastor, entra num ativismo para fazer, para ninguém falar assim, que você não faz nada. E aí Deus fala, agora você vai ver se você não vai ficar quieto, sem fazer nada e vai ter que me ouvir. Não onde eu sou útil hoje. Se eu for num hospital, eles não me deixam entrar. Se eu for te visitar em sã consciência, você não pode me receber. No máximo aqui fazendo o culto. E aí eu tenho que ficar lá em casa e eu tenho que ouvir o que Deus tem para me dizer. Para tratar o meu coração, para mudar a minha vida, para me fazer melhor. Penso eu que quando acabar essa pandemia, nós, povo de Deus, temos que sair muito melhor disso. Com uma vida muito mais perto de Deus. Com uma vida mais próxima dele. Não caia na enganação aí. Ah, os canais de televisão estão abertos. Ah, aproveite para navegar na internet. Eu creio que nós temos que aproveitar para ler a Bíblia, para orar, para buscar a direção de Deus, para perguntar, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Eu estou no caminho certo, eu estou cuidando direito da minha família. Aproveite para você se lembrar que você tem esposa, que você tem marido, que você tem filho, que você tem pai e mãe, para se conhecer melhor, para estarem juntos, para vivenciar essa realidade. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo cruel, que tem nos afastado dessas coisas, porque o mundo que nós vivemos, família é algo descartável, mas para Deus, família é algo extremamente importante. Eu vou caminhando aqui para o final e eu digo o seguinte, aprendamos com Deus nesses dias difíceis, não fiquemos frustrados por causa dessa pandemia. Devemos dizer a nós mesmos, se o Senhor quiser, viveremos e faremos. Eu não sei amanhã, eu não sei o dia que vai acabar a pandemia, eu não sei o que vai acontecer. O que eu sei é o seguinte, Deus está no pleno controle de todas as coisas. De todas as coisas. A sua, a minha, a nossa vida está nas mãos dele. Ele sempre prometeu fazer o melhor para nós. Então o nosso coração deve descansar nele. Os nossos projetos, e não há problema nenhum fazer um projeto, o que será da minha vida depois? Mas deve ser feito na presença dele. A pergunta deve ser feita, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E quando isso é feito, se o Senhor quiser. Como eu disse, eu vou olhando, e aqui eu estou concluindo, eu vou olhando lá para o meu quadro, lá no meu escritório, vou vendo as datas passar. E eu estava meio frustrado, né, como um bom crente que sou, frustrado, decepcionado. Como os discípulos, fui reclamar para quem de direito, que é Deus. Poxa Deus, mas as coisas são assim e tal. Entendi que o Senhor falou no meu coração. Será que entendi errado? Aí fui ler o livro de Esdras. E aí lá conta a história de que Deus, através do rei Ciro, levantou o povo de Israel, que estava no cativeiro, para reconstruir o templo.
Mandou o pessoal de volta. Quando chegou lá, os inimigos, não pode reconstruir. Não, mas nós vamos construir. É o rei Ciro que mandou. Ah, não pode. Resolveram fazer uma carta e mandar para o rei. Mas aí já não é mais Ciro. Aquela confusão até saber. Aí já é o rei Dario. Aí vamos levantar para ver se é isso mesmo. Procura nas crônicas e tal e enrola. Aí vem o profeta Ageu e Zacarias e fala, não, fiquem firmes, vocês vão reconstruir o templo e tal e tal. No reinado de Artaxerxes é que o templo vai ser reconstruído e terminado. Você entendeu o que eu quis dizer, né? É a vontade de Deus. Mas quem controla o templo é Ele. Ele falou para fazer? Falou. E Ele vai cumprir. Mas na hora dele. Se você, como eu, que acha que só porque Ele falou que tem que ser, e às vezes eu entendo que é agora, e porque eu escrevi num papel, eu estou achando que é o próprio Deus escrevendo no papel, nós precisamos parar com isso. Nós precisamos falar o seguinte, Deus disse, Ele vai cumprir no tempo dele. Cabe a mim, como servo dele, ou serva, aquietar o meu coração e esperar na promessa dele. Porque Ele sempre cumpriu. E Ele vai cumprir. Por isso eu concluo dizendo o seguinte, e aí, qual a sua escolha? Por favor, irmãos e irmãs, escolhamos os projetos humanos com Deus. Cuide e aprenda a valorizar a sua família. Descanse em Deus. O mundo não gira ao nosso redor. Passou da hora de nós aprendermos isso. Viva para Deus e não para você mesmo. Lembre-se, se o Senhor quiser, viveremos e faremos. Se o Senhor quiser. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. São dias difíceis, mas é Ele que cuida de nós. Eu tenho lido sobre as 10 pragas do Egito, eu tenho lido as Escrituras. Como isso traz paz ao nosso coração em épocas extremamente difíceis, Deus mostrando o seu controle. Tudo ficou dentro do controle dele. E é isso que nos interessa. Escrevi uma devocional que vai ser colocada aí, você já deve ter lido, falando sobre o sustento. Talvez nós estamos desesperados, ou porque não trabalhou, ou porque trabalhou e não deu, ou porque não tem dinheiro. A Bíblia falou que Deus é que vai nos sustentar. Ele sustentou Elias através de corvos, através de viúva. Ele sustentou Jesus através de mulheres que tinham uma boa condição financeira. Ele faz do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser, Ele multiplica pães e peixes. Se Ele quiser, Ele manda através de um rei. Ele faz do jeito que Ele quiser. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele requer de nós é que nós confiemos integralmente nele. E nós só temos isso. Abraão confiou. Nós devemos confiar. Deus nunca falhou. E eu sempre falo isso. Não é possível que nós vamos ser os primeiros a falar, comigo Ele falhou. A Bíblia diz que Deus nunca falhou. E nem falhará. Força. Coragem, mas a nossa força e a nossa coragem deve estar em Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a força necessária. Que os nossos projetos sejam feitos com Deus. E que nós passemos por esse tempo aprendendo a depender, a amar e a viver debaixo do cuidado dele. Amém. Que Deus nos abençoe. Cantemos ainda o hino 288, um hino que fala que nós somos forasteiros, peregrinos nesse mundo. Nosso reino não é daqui, mas enquanto estivermos aqui, viveremos para a glória do nosso Deus. Louvemos a Deus. Forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei, é a mensagem que me
me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber do reino vai viver. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. O céu tem galardão, quem flui a redenção, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Vamos orar, vamos encerrar o nosso culto nessa noite. Senhor Deus, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que os nossos projetos sejam feitos com o Senhor. Se o Senhor quiser, nós vamos passar por esses dias. Se o Senhor quiser, nós vamos redescobrir o privilégio de termos uma família, um trabalho, de vivermos nesse mundo debaixo da direção do Senhor. Seremos homens e mulheres melhores quando passar essa pandemia. Mas hoje, dá-nos a sabedoria. Se somos aqueles dos trabalhos essenciais, que possamos fazer isso com temor e reverência. Se somos aqueles que não são, que possamos cumprir o isolamento na dependência do Senhor. Possamos aprender a ter o prazer na família que o Senhor nos deu. Que os conflitos e dificuldades sejam resolvidos na Tua presença. Possamos falar do Teu grande amor ao mundo, mostrando e valorizando o quanto nós amamos ao Senhor. Se esse é aquele tempo que nós nunca demos ao Senhor, de parar para ouvir a Tua voz, que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor quer falar aos nossos corações. Possamos ser servos humildes e possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Transforma a nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós que somos o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.